Fala, estudante! Tudo bem contigo? Meu nome é Mário Gouveia, eu sou seu professor da disciplina Mediação Cultural em Unidades de Informação, a primeira do módulo Mediação e Uso da Informação do seu curso técnico em Biblioteconomia. Essa aqui é a unidade 2, onde nós vamos trabalhar a biblioterapia como ferramenta terapêutica. Vamos lá? Sem demora? Vem comigo! Na aula de hoje, você vai aprender o propósito terapêutico da leitura, aprender o conceito e as aplicações de biblioterapia, o conceito e as aplicações de musicoterapia e o conceito e as aplicações de cinematerapia. Hoje promete, né? Então, vem comigo que a gente vai começar a partir de agora a fazer uma viagem. Você que é meu aluno, você que é minha aluna, que já está acompanhando o e-book, você sabe, a gente tem uma sessãozinha lá do Mora na Filosofia. E no Mora na Filosofia da unidade 2, a gente já começa trazendo informações interessantes. Eu já te faço uma primeira pergunta, estudante. Tem alguma música que te salva do Vecna? Professor, quem é esse Vecna? Vou fazer de conta que você não me fez essa pergunta. Vou fazer de conta, estudante, que você não leu o e-book, porque lá no teu e-book tem essa referência. Mas vamos trabalhar aqui, né? Vamos fazer de conta que você não leu ainda o e-book, preferiu correr logo para a videoaula. O Vecna é um personagem fictício que pertence a uma série de televisão chamada Stranger Things. Nessa série de TV acontecem situações inusitadas, sobrenaturais, em que um grupo de jovens precisa se ver envolvido em situações bem delicadas e eles precisam estar unidos para superar vilões. E esses vilões eles são inspirados num jogo de RPG. Portanto, o Vecna é um vilão fictício que ataca os jovens, ataca as pessoas, e a única forma de você se livrar do Vecna é se você estiver escutando uma música que você gosta. A partir dessa série, a gente começa a fazer reflexões e a entender o potencial que a arte, que a cultura, que a música, que a literatura, que o cinema podem ter na nossa vida para nos salvar. Então, quando eu te pergunto qual é a música que te salva de Vecna, estudante, eu quero saber se você tem uma música que você consegue trazer para você quando você ouve, ela consegue te equilibrar, ela consegue trazer um pouco de alento para algum problema, para alguma dificuldade que você tenha, ou quando você escuta uma música, você consegue se divertir e relaxar. E aí, só para pontuar uma questão, no teu e-book você vai ter um link que vai te levar para um aplicativo de músicas chamado Spotify. Lá você vai ter mais de 100 músicas e tem um título, né, das músicas que nos salvam diariamente. Então lá vai ter desde música clássica, passando pelo rock, passando por música internacional, música nacional, para você se divertir de verdade, tá bom? No nosso Mora na Filosofia também, além dessas questões relacionadas à música e cura, a gente traz o Jorge Luiz Borges e o Lulu Santos num encontro talvez um tanto quanto improvável, né? O Jorge Luiz Borges é um consagrado autor de literatura fantástica latino-americana e ele proferiu uma frase que a gente achou muito pertinente trazer para os nossos estudos e para os nossos debates quando a gente fala de biblioterapia. O Jorge Luiz Borges disse que achava, né, que a biblioteca era uma espécie de paraíso. Né? Veja como é forte isso. A biblioteca deve ser uma espécie de paraíso. O que é um paraíso? O paraíso é um local onde todo mundo quer estar. O paraíso é um local, é um lugar que tenha algo importante, algo relevante, algo que possa conter tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Então, a biblioteca ser um tipo de paraíso, ser uma espécie de paraíso, seria, então, para o Jorge Luiz Borges, um local que tivesse um conjunto de ofertas para ele que o tornassem pleno, né? Ele não desejasse mais nada, porque tudo que ele precisasse estaria ali. Por outro lado, o Lulu Santos, compositor, hitmaker brasileiro, né, de longa trajetória na música, seja como intérprete, seja como compositor, ele cantou em 1988 uma canção chamada A Cura.
E lá, naquela canção, ele diria, né, ele dizia que então toda raça experimentará para todo mal a cura. Então, professor, o que tem a ver a biblioteca como um paraíso pensada por um escritor latino-americano, né, e a cura como um elemento desejado por todas as pessoas? É aí que se encontra essa perspectiva de cura. O que é cura para você, estudante? A cura seria apenas o restabelecimento de um adoecimento, ou seja, você está doente, e aí quando você passa por aquela doença, você fica curado. Então, o oposto de doente seria curado ou seria são? Como é que a gente encaixaria a ideia de cura, né? Qual seria o conceito de cura nesse sentido? A gente trabalhando uma série de teóricos que tratam dessas questões, a gente entende e defende aqui que a cura nada mais é do que o sinônimo de equilíbrio. Quando nós equilibramos as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, quando a gente equilibra, nem tanto excesso, nem tanta falta, a gente consegue se curar. Então, estudante, fica a pergunta, a leitura cura? Já que a gente está falando de biblioterapia, o que é que você acha? Vamos adiante? Vamos lá. Quando a gente fala de leitura que cura, o primeiro termo, o primeiro conceito que vem para nós é o de biblioterapia. Biblioterapia entendido como uma terapia, como um processo de cura que se pode fazer a partir de leituras. Mas não só a partir de leituras ou a partir de livros, mas fundamentalmente sobre a partilha, sobre o compartilhamento do entendimento do que aquela leitura trouxe para você, quando você faz esse compartilhamento com outras pessoas. Então, sessões de biblioterapia podem ser utilizadas como uma potente ferramenta de cura em determinados processos de doença? Sim. Se verifica que esse tipo de atitude, esse tipo de ação acontece cada vez mais. Mas o que a gente precisa destacar aqui é que nesse processo em que você leva uma leitura, em que você compartilha uma leitura de um texto, de um livro, de um poema para outras pessoas, e você pode atuar no sentido de contribuir para a cura dessas outras pessoas, aqui a gente não pode deixar de perder de vista o elemento humano da equação. Nada mais os processos de biblioterapia nada mais são do que a possibilidade de pessoas interagirem com outras pessoas, de pessoas mediarem um conteúdo, mediarem uma leitura, mediarem uma informação, seja qual seja ela, para uma outra pessoa que pode, a partir daquela partilha, a partir daquela conversa, ela pode se reequilibrar, ela vai se sentir melhor, muitas vezes, quando percebe o esforço de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para atuar na busca pelo restabelecimento do seu equilíbrio. Um outro exemplo, um capítulo muito particular da biblioterapia, a gente poderia evocar aqui, e que está no seu e-book, estudante, é o conceito de biblioteca humana, que nada mais é do que, ao invés de você ter uma biblioteca com livros, com informações impressas, registradas, numa perspectiva mesmo audiovisual, você tem um conjunto de pessoas que estão dispostas num espaço e dispostas a compartilhar histórias da própria vida com outras pessoas. Então, esse elemento da biblioteca humana e o conceito maior dele, o conceito principal dele, o objetivo central dele, é reunir pessoas e pessoas partilharem histórias, partilharem vivências, partilharem experiências com outras pessoas. Então, o sujeito que chega à biblioteca, que se dispõe aí a uma biblioteca humana, ele vai fazer uma leitura da partilha de história de vida que aquela pessoa que está ali disposta a compartilhar suas histórias fará. Então, nada mais é do que, mais uma vez, unir pessoas em prol de uma temática, em prol de um estado de conforto, de melhora, de um estado de conforto daquele que lê e daquele que partilha também a informação, a história de vida, certo? Um terceiro ainda elemento que a gente pode destacar da biblioterapia é a contação de histórias. Vivências que acontecem, sobretudo, na infância, quando uma professora, um educador social, ele reúne um grupo, pode ser na escola, pode ser na biblioteca, pode ser em qualquer outro espaço que comporte a possibilidade de falar e de ser ouvido em grupo,
E a partir daí, o biblioterapeuta, ou aquele contador de histórias, ele compartilha com o grupo uma história, seja lida ou seja narrada e dramatizada por esse contador de histórias. E essas ações elas acontecem, por exemplo, em bibliotecas, mas também em museus. Tudo tranquilo até aí, estudante? Cada um desses detalhes, cada um desses conceitos, seja de biblioterapia, seja de biblioteca humana, seja de contação de histórias, você vai encontrar no seu e-book. E não deixa de ver também os materiais complementares, ok? Vamos lá? Vamos adiante? Vamos conversar agora sobre musicoterapia? Falar de música é sempre bom, né? E a musicoterapia, assim como a biblioterapia, ela atua justamente na partilha de emoções, né? E no compartilhamento também das leituras dessas emoções entre pessoas, buscando também contribuir como um elemento de cura. Aplicável em hospitais, aplicável em centros de ressocialização, aplicável em escolas. A musicoterapia é muito importante e vem sendo cada vez mais utilizada. Naturalmente, é preciso, assim como a escolha do livro, assim como a escolha do filme, é preciso que se faça uma escolha específica para a música com a qual você vai trabalhar, entendendo que público é esse que vai receber essa proposta. Um capítulo interessante da musicoterapia, que a gente insere no nosso e-book, é uma passagem de um filme específico, chamado Um Sonho de Liberdade, em que um dos protagonistas acaba colocando uma música clássica, uma música em outro idioma, inclusive uma música italiana, para ser tocada no alto-falante de um presídio. E a gente vai fazer juntos agora a leitura do entendimento de um dos presos ao ouvir essa canção. Vamos lá? Até hoje, eu não sei o que aquelas mulheres italianas estavam cantando. Na verdade, nem quero saber. Algumas coisas é melhor que não sejam ditas. Eu gosto de pensar que era alguma coisa tão bonita que não podia ser expressa em palavras. E faz o seu coração doer por causa disso. Mas eu sei que aquelas vozes voaram mais alto e mais longe do que alguém ali poderia sonhar. Foi como se um lindo pássaro entrasse em nossas jaulas e dissolvesse todas aquelas paredes. E por um momento, muito breve, todos os presos de Shawshank se sentiram livres. Essa é uma passagem do filme Um Sonho de Liberdade, de 1994, dirigido pelo Frank Darabont. E aí ele passa toda essa impressão de que uma música, muitas vezes, ela não precisa ser entendida em sua letra. É só a forma como você se sente ao ouvir essa música que tem todo o significado de você estar se sentindo bem ou não. E nesse sentido, estudante, vale muito a pena a gente destacar que, assim como disse quase 100 anos atrás o teórico Ranganathan, quando ele dizia que cada leitor tem o seu livro, cada livro tem o seu leitor, assim como ele dizia duas das 5 teses da biblioteconomia, a gente também pode dizer que cada música vai ter o seu ouvinte e cada ouvinte vai ter a sua música. E que muitas vezes uma música que não toca você, ela não passa pelos seus sentidos, ela não te emociona naquele momento, isso não faz com que essa música seja uma música ruim. É apenas o seu momento de ouvinte que não estava adequado com aquela música proposta. Mas quem sabe um dia haja um significado, né? Isso é muito comum quando, por exemplo, a gente vê muito na internet a questão do meme, né? No passado, o meu pai, o meu avô ouvia músicas que eu achava que eram horríveis. Hoje em dia, eu ouço aquelas músicas que eu não gostava e aquilo dali aparece como um elemento de memória. Eu lembro desse pai, eu lembro desse avô, ou eu mesmo curto hoje em dia essas músicas. Tá? É só para vocês entenderem esse poder da música. Muitas vezes ela dialoga com a gente e nos traz a emoção, ainda que a gente não entenda a letra. A música, assim como a arte, tem esse potencial. E já que a gente falou de filme, vamos falar de cinema? O que você acha de curtir um filminho agora? Hein? Vamos falar de cinema então? Quer pegar a pipoca? Eu espero. Vou esperar? Vou não. Se você quiser, faz uma pausazinha, vai fazer tua pipoca, que eu vou continuar aqui falando, porque agora chegou o momento de a gente falar de cinematerapia, e aí vamos aplicar a cinematerapia em 3 animações, entendendo a importância, né, e a aplicabilidade de cada uma dessas animações em um contexto
da busca pelo equilíbrio, da pretensa cura. Vamos lá? Já está na tua tela. Cinematerapia 1. Para o problema de autoestima, estudante, a sugestão que é feita aqui por este professor que vos fala é Gato de Botas 2, O Último Pedido. É um filme até recente, é uma animação, né, recente, que vai explorar questões relacionadas à identidade, valores e propósito de vida. E como possível solução, o autoconhecimento, contribuindo para a satisfação da necessidade de estima. Então, conhecer-se, já dizia o Maslow, conhecer-se, né, a busca pelo autoconhecimento, por entender as suas limitações, as suas dificuldades, mas, sobretudo, o seu potencial, ela faz parte de uma busca pela necessidade de satisfação da estima. Então, é muito importante, estudante, que você conheça a si mesmo, já dizia o Sócrates, mas fundamentalmente que você conheça os seus limites, os seus defeitos, mas também as suas potencialidades. Isso vai contribuir para que você tenha autoconfiança também e o sentimento de estima, ok? E aí, eu não vou dar spoiler, mas no filme O Gato de Botas 2, o nosso protagonista, o Gato de Botas, ele precisa lidar com questões relacionadas a se reconhecer e se perceber como um bravo, como ele sempre foi, um corajoso espadachim. Então, fica a sugestão aí para trabalhar a questão da baixa autoestima. Vamos para mais um exemplo de cinematerapia? Vamos lá? Para lidar com estresse e ansiedade. A sugestão é o primeiro filme, O Divertidamente. Inclusive, recentemente aí foi lançado o Divertidamente 2, que eu também recomendo. Mas a gente está falando do primeiro, O Divertidamente, que trata de como lidar com estresse e ansiedade, né? Gerenciar essas emoções é essencial para alcançar o equilíbrio emocional e promover o bem-estar geral. Até porque o gerenciamento do estresse e da ansiedade irão promover uma abordagem mais saudável e positiva para a vida. Então, a gente sempre sabe, sempre teremos problemas e precisaremos lidar com eles. Se a gente mantém alta a ansiedade e alto estresse, a gente não vai conseguir resolver nenhum deles. Então, é preciso ter esse controle, buscar esse equilíbrio, e a animação Divertidamente, estudante, ela vai te trazer essa reflexão. Assiste e depois me conta se valeu a pena ou não. Se comunica comigo no fórum. Mas antes disso, vamos para o terceiro exemplo? Vamos lá? Está na tela. Agora o tema é um tema sensível, certo? Perda e luto não são fáceis de lidar. E muita gente já vivenciou isso, está vivenciando ou pode vivenciar. E tem uma sugestão de filme que é lindo, é uma animação também, chama-se Up, Altas Aventuras. Nessa história, nessa trama, é oferecida uma abordagem sensível e tocante sobre o tema do luto, em meio a aventuras animadas do filme. E como possível solução, a animação promove o conforto emocional a partir da dor e da expressão de empatia, ajudando a reduzir sentimentos de solidão e isolamento, ao mesmo tempo em que se favorecem vínculos emocionais entre as pessoas. Tudo certo até aí? Tudo tranquilo? Anotou quais são as animações que podem ajudar? Não deixa de assistir. E se você já viu, vale a pena rever. Ok? Gente, está chegando ao fim a nossa segunda videoaula da nossa unidade 2, né? E aí o que é que a gente recomenda? Que vocês sigam com a leitura do e-book, sigam com a audiência aos podcasts, leiam os materiais complementares e não deixem de fazer as atividades, seja no polo, sejam as atividades semanais, porque isso vai te dar uma cancha cada vez maior para você se formar e para você isso vai contribuir para a sua formação enquanto técnico em biblioteconomia. Aproveita, se joga nos conteúdos, todos eles foram feitos com muito carinho e a gente se vê por aqui. Até mais, tchau!